bem, pessoal? Nós estamos aqui com o professor Tiago, já está há 2 dias aqui conosco, ministrando no curso de pós-graduação em Ciência da Religião, aqui do IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, e ele topou fazer aqui uma pequena entrevista conosco. Professor Tiago, é uma alegria estar aqui com o senhor. Obrigado. Foi um prazer. A gente queria começar pedindo para o senhor falar um pouquinho da sua formação teológica. Bom, eu tenho formação em Teologia e em Letras, uma pós-graduação em Linguística e na área da Teologia também na área de Bíblia e um mestrado em Teologia também na área bíblica, né? O seu mestrado, o senhor conseguiu ele recentemente. O senhor pode falar só um pouquinho a respeito no qual tese o senhor se baseou, qual foi o tema do seu mestrado? Eu fiz mestrado na Escola Superior de Teologia e a minha dissertação, a pesquisa esteve voltada para a área de cultura e sociedade da Palestina nos dias de Jesus. Daí, dentro desse é um assunto mais amplo, mas dentro desse assunto a gente trabalhou também um pouco a pesquisa nas parábolas e especialmente uma parábola em que a gente explorou esse contexto da época e também a gente fez uma análise aí das parábolas no Evangelho de Lucas. Então foi uma pesquisa que esteve fundamentada na parábola do Bom Samaritano, mais especificamente falando, e que teve duração de 2 anos. Então, em outubro do ano passado, eu fiz a defesa da minha dissertação e de lá para cá a gente tem, de alguma forma, colhido os frutos disso e continuado a pesquisa. Professor, a primeira pergunta que nós temos para o senhor é essa. Nós vemos um número cada vez maior de pentecostais, principalmente os jovens, se interessando e buscando a teologia reformada. Como é que o senhor vê esse movimento? Bom, a busca pelo estudo bíblico, pelo estudo da teologia reformada, tem se destacado no Brasil, especialmente agora nas últimas décadas, no movimento pentecostal. Eu acredito que isso tem se dado efetivamente ao momento em que o movimento pentecostal acaba buscando um pouco mais da formação teológica. O movimento pentecostal no Brasil passou muito tempo sem realmente dar ênfase a essa proposta de estudo teológico. E à medida que então os jovens cada vez mais estão vindo para os seminários, começam a buscar e a descobrir essa questão e esse interesse pela teologia, tá? Automaticamente eles acabam se deparando também com a origem dessa busca, que foi o movimento da Reforma Protestante, desse redescobrimento da mensagem de Jesus, do período apostólico e etc. e tal. Então, a Reforma Protestante redescobre, relê, né? E hoje, ao estudar a teologia no movimento pentecostal, os jovens acabam se deparando com esse momento histórico muito importante para a teologia, que foi o movimento da Reforma Protestante, e acabam se identificando, é claro, com algumas propostas e releituras e tendências que surgiram com a Reforma Protestante e acabam aderindo, que eu acho ser muito interessante. Essa tendência do pentecostalismo, que por muito tempo agregou uma cultura anti-intelectual, nós percebemos que exatamente os jovens estão buscando mais estudar teologia. A pergunta qual a importância do conhecimento teológico para o desenvolvimento dos ministérios dentro da Igreja do Senhor, para o bom andamento da obra do Senhor? Bom, a formação teológica, ela sempre foi de fundamental importância, né? Quando a gente vai um pouco para a história da Igreja e a gente lembra de Lutero, a gente vai perceber que Lutero, além do exímio trabalho de pesquisa que ele já tinha realizado na área de Antigo, na área de Novo Testamento, grego e hebraico, ele doutorou-se
e uma das biografias de Lutero vai dizer que ele iniciou efetivamente seu ministério de pregação apenas depois do doutorado. Então era, inclusive, uma exigência da época, ele precisava doutorar-se para poder efetivamente assumir o ministério de pregação. A gente percebe com isso que realmente havia um grau de exigência muito grande para esse ministério, que eu considero ser de suma importância. A gente está falando, nesse exemplo especificamente de Lutero, do ministério da pregação, mas é claro que existem outros ministérios na igreja. Os ministérios, independente de qual seja especificamente, requerem do líder exatamente o conhecimento bíblico, teológico e realmente de poder administrar ou liderar esse departamento, ou seja, esse ministério que ele realiza. E é claro que a formação teológica é que vai fornecer essas ferramentas. Então eu digo, a formação teológica fornece as ferramentas para o melhor exercício desse ministério. Então isso daí, eu tenho uma profissão, mas eu não tenho as ferramentas daquela profissão, eu fico sem poder exercer a profissão, porque eu não tenho ferramentas para fazer melhor. Quando a gente, em qualquer profissão no dia a dia, eventualmente não tem a ferramenta adequada, a gente acaba fazendo mais ou menos. E o que na verdade acontece quando a gente não tem uma formação realmente para fazer aquilo com dedicação, então a gente vai de fato fazer o mais ou menos, a gente vai meio que tampar buraco, etc. Por isso eu acredito que a formação teológica é de suma importância para qualquer ministério que realmente seja desenvolvido na igreja. Sobre nós encerrarmos, nós temos aqui uma última pergunta. Nós sabemos que o senhor é um teólogo e é jovem. Qual o conselho que o senhor deixaria para os jovens que almejam adentrar nessa carreira acadêmica, buscando cada vez mais o conhecimento teológico e quem sabe também o ministério pastoral, o ministério ordenado? Bom, eu costumo dizer assim, Deus não precisa necessariamente prepará-los, mas Ele chama e prepara os que são chamados. A lógica é mais ou menos assim. Não é necessário ter um currículo grande e etc., ou que seja mestre, ou que seja doutor, para que então Deus possa chamá-lo a partir disso. A ordem é inversa. É que se eu sou chamado, ou se um jovem tem uma chamada para uma determinada atividade, para um determinado ministério, acredito que o próximo passo após essa chamada, e antes do reconhecimento dessa chamada, porque há um intervalo aí, entre o momento da chamada e o momento de exercício, o momento de efetivo cumprimento ou realização dessa chamada, entre essa chamada e a realização desse trabalho, nesse interstício de tempo, eu acredito que deve haver a preparação. Então, realmente, o jovem tem que se preparar para o exercício, para o trabalho que ele realmente deseja realizar. Então, de forma que se ele se prepara bem, ele vai ter muito mais êxito naquilo que ele vai fazer. Então, fala-se de uma pergunta que fizeram para o Billy Graham acerca da preparação e sobre esse assunto em especial, e a pergunta para ele foi mais ou menos assim: Billy Graham, se você tivesse 3 anos para desenvolvimento de um ministério, tal como Jesus teve, o que você faria? Você estudaria 1 ano e pregaria 2 anos? Como você faria? Eu faria o inverso. Eu estudaria 2 anos e pregaria apenas 1. E daí, a gente a princípio, sem entender a lógica, né, porque ele pregaria menos tempo, um homem que é apaixonado pela pregação. Então, mas daí a explicação dele foi a seguinte: não, é que eu teria com 1 ano de pregação e 2 anos de preparação, eu teria em 1 ano um êxito muito maior do que se eu tivesse me preparado apenas 1 ano e passado 2 anos pregando.
Então, realmente eu acho que a preparação é fundamental para o jovem que quer se destacar, desenvolver bem o seu ministério e, de alguma forma, se doar para o reino de Deus e fazer o reino de Deus crescer e trabalhar em prol desse reino. Sr. Tiago, muito obrigado pela entrevista. A gente fica feliz por esses movimentos estarem acontecendo no meio da nossa igreja e peço ao Senhor continue abençoando o seu ministério, que o Senhor continue crescendo na graça e no conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, senhor.